O que é que tá fazendo? Te benzendo. Te benzendo, que eu não tenho meus antepassados Tem até medo indígenas. dessas suas benzeção. Não, eu vou benzer o pessoal aí de casa aí também, ó. Eu te benzo, eu te curo, amanhã tu amanhece duro. Não, não conhece mesmo. Ei! Valeu, gente boa do meu agrado! Olá, amiguinhos do canal Museu do Agricultor. Ô, Diego, eu adoro abrir os vídeos do canal, Não, essa cabaça é tua, cara. né? E tem tudo a ver com o vídeo que eu vou fazer aqui hoje mais você, né? É. Que é falando sobre genealogia. De novo, novamente. De novo, novamente, outra vez. E o importante, é interessante o quanto essa cabaça tem a ver com meus antepassados. Porque me lembra muito meus antepassados indígenas, Ah, sim. né, Diego? Essa cabaça, esse som tem tudo a ver com meus antepassados indígenas. Que é aquela história do pajé, né? E a cabaça. A gente fez até um vídeo esses dias falando sobre cabaça. Foi. A cabaça era um utensílio naquela época muito utilizado. Usado por todos, né? Para tudo, né? Para tudo, Para exatamente. Então, como a gente adiantou, o vídeo é sobre genealogia. Mas não pode deixar de falar de genealogia, que é a nossa grande paixão. E vale lembrar e salientar que não somos especialistas na área, somos apenas curiosos. Curiosos. Pesquisamos apenas as nossas raízes, né? Os nossos antepassados. Esse A gente canal- não tem isso como profissão. Esse canal ele é muito sobre antiguidades, sobre cultura, Isso. Nordeste. Outra coisa que a gente gosta muito, Clamida, é de história regional. Não é história regional. E isso remete muito à genealogia. Porque a gente tem que conhecer o pessoal da nossa região. Exatamente. Que é a maioria são nossos Agricultura, isso tem tudo a ver com o Museu do Agricultor. É. Genealogia é uma das coisas que mais me tem dado prazer ultimamente. é muito né? bom. Muito prazeroso. É muito bom. Recomendo aí a quem ainda não iniciou sua árvore genealógica, inicia. É muito legal. Você não vai só descobrir quem eram seus parentes, quem foram seus avós, bisavós, Você vai descobrir trisavós, histórias de vida. histórias de vida dessas pessoas, histórias sobre você também. Outra coisa, você vai descobrir histórias de pessoas que estavam esquecidas pelo tempo. Que muita gente não sabe nem que existiram. Exatamente. Principalmente nós, hoje. Hoje a gente sabe porque a gente pesquisa, mas teve muito antepassados meus que não foram muito distantes, que morreram agora, no século XX, até metade mesmo do século XX, que a gente não sabia, que nem que eles tinham existido. Eu tenho tido, Diego, gratas surpresas da montagem da minha árvore genealógica. Inclusive, essa semana, Diego, eu Descobri isso aqui. tenho um primo lá em Caruaru, um estudioso, um cara que está, inclusive, escrevendo um livro. O nome dele é Fábio Miranda. Ele está escrevendo um livro e a gente tem, através... Engraçado, ele entrou na árvore genealógica nos comentários para me dar uma bronca. Ai, foi? Foi, ele entrou para me dar uma bronca. Porque a gente trabalha no Family Station, É aberta. é aberta, é Todo mundo pública. pode- E às vezes a gente, sem querer, entra no trabalho dos outros e às vezes até coloca lá alguma informação Que não é. que não é, o que, né? E ele entrou no canal, ele entrou nos comentários, tipo assim, para me puxar as orelhas. Tu fizesse o quê? Acho que eu fiz uma besteirinha lá, não sei. Ainda estamos ainda assim. Aí é mais interessante, né? Quando ele entrou na árvore, dialogando comigo, conversando sobre as pesquisas, aí a gente começou um diálogo bem interessante e chegamos à conclusão que somos primos. Não é que chegamos à conclusão, realmente somos primos, né? São primos. São parentes. E ele me falou algumas coisas lá, que ele mora lá em Caruaru, né? Inclusive ele trabalha, ele está muito atarefado, mas ele nunca deixa de pesquisar. E ele já me deu dicas valiosíssimas sobre minha genealogia, né? Hoje nós trabalhamos juntos, somos parceiros, né? Parceiros, além de primos, somos parceiros. Então quero mandar um cheiro no oco do zóio aí para ele. Acho que ele nem sabe que eu tenho esse canal. Eu vou passar esse vídeo para ele. Então, sobre genealogia, minha gente, como a gente iniciou essa pesquisa? Por uma curiosidade minha e de Diego, né? Principalmente Diego que me colocou em genealogia, que eu sempre digo isso, porque ele foi quem trouxe para mim esse universo da genealogia. Aí tem algumas coisas, Diego, que a gente queria dar dicas hoje aqui, né?
eu queria dar dicas aqui, porque muita gente pergunta, como é que eu começo minha árvore, como é que eu identifico quem são meus parentes, Isso. né? Então, a grande dica é o seguinte, converse com seus familiares. Inclusive, quem diz isso, Rani Macedo, né? Sempre fala isso, converse com seus familiares. Você começa de cima. Você tem que saber, primeiramente, muitas vezes tem gente que não sabe o nome dos avós. Ou conhece por apelido. A gente sabe que apelido não é nome. Já está dizendo. E não procura saber como é o nome certo. Porque você vai procurar em um registro, você não vai achar o apelido da pessoa lá, não. Você vai achar o nome dela. É verdade. Né? Comece pelos seus familiares mais velhos, seus avós. Vamos dizer assim, pelos seus familiares mais recentes. No caso, avós, bisavós, né? Os seus tios, né? Às vezes uma prima sua que sempre tem na nossa família. São os adjacentes, né? Sempre tem, todas as famílias, alguém que gosta mais de saber da sempre da tem história, alguém na família que sabe da história, que sabe passar muito bem pra gente isso. Eu tenho muitos familiares que têm essa questão da genealogia na memória, né? Agora, vamos lá, outras dicas interessantes, Diego. Nos registros, nos catálogos do Family Sexto, tem muita informação, minha gente. Muita. Só que você tem que saber ler e interpretar as informações. Por exemplo, Diego, num casamento, né? Na igreja, no casamento religioso, porque o casamento civil é a partir de 1889, né? Mas se você tiver pesquisando já mais atrás disso, aí vamos dizer, né? Você só vai ter o registro da igreja. E na igreja tem uma informação muito interessante que deixa muita dica, que é aquela questão do grau de consanguinidade, né, Diego? Eles faziam isso. Isso dá para você interpretar muito interessante, porque isso era uma das exigências da igreja, né? Porque eles botam assim, dispensados em segundo grau de consanguinidade. Olha, primeiro grau. O que é o primeiro grau? Pai e mãe. Pai e mãe. Primeiro grau. Então, segundo grau, você já está sabendo ali que é os avós. Então, se você casa com uma pessoa onde você está em consanguinidade com ele em segundo grau, você já sabe que os avós, alguns dos avós eram irmãos. Isso. Né? Ou a sua avó, ou o seu avô. Ou os próprios pais. Né? Você eram primos, porque seus avós, um deles, no mínimo, eram irmãos. Né? Aí o terceiro grau seriam os bisavós, o quarto grau, os trisavós. E ainda tem aquela história dos astringentes, né, que se chama, não sei como é o nome que chama, que ele é cruzado, porque muitas vezes a nossa família, ela casa tanto entre si. Eu sei. Como é que é o nomezinho? É incomum. Não é incomum, é porque tem o caso, simples, é porque é um nome tão complicado. É bem complicado, eu sei o que é isso. Né? Mas é fácil de você entender. Então, no caso da minha família, Diego, os casamentos da minha família eram muito dentro da família. E o meu também, né? Isso é a tradição da nossa família, inclusive recentemente minha avó, me lembro muito de minha avó querendo casar os filhos, aliás, eu não me lembro disso, mas meu pai falava, meus tios, que minha avó só queria casar os filhos e filhas com primos, né? Você vai casar com fulano de tal, prima sua, não sei o quê. Era uma tradição da nossa família. Casar entre eles, né? Isso vem muito de longe, muito de longe. Para vocês terem uma ideia, os parentes mais antigos que eu tenho na minha árvore, eles são lá da região de Pernambuco, ali, vamos dizer, onde hoje seria Santo Antão, Bezerros, Caruaru, Pesqueira, né? Aquela região ali. Então, os casamentos entre eles é o tempo todo. Então, eu tenho verificado muita informação nos registros de casamento dele, né? Porque no registro de casamento diz muito. Às vezes diz o lugar onde eles moravam. Né? Poderia dizer mais até, né? Os batismos também dizem muitas coisas. Às vezes o de batismo diz até os avós. Não é todos, mas alguns dizem quem eram os avós. Avós paternos e maternos, né? Então a grande dica desses registros é você prestar muita atenção na questão dos detalhes, né, Diego? Dê os detalhes. Se você também tem uma dica para falar sobre os batismos, né? Você disse a mim sempre. Isso. Fala aí. Os batismos antigos, tem um tempo desse. Porque para mim foi assim. Comigo foi assim. Diga. Olha, o que eu prestei atenção e o que usa o pessoal, pode perguntar se a sua mãe. Isso é uma tradição. É uma tradição, né? De quando nasceu o primeiro filho, né? O primeiro filho do casal, quem ser o padrinho, ser os avós maternos. Os maternos. Aí eu queria saber
em que ano nasceu o pai de vovó. Porque há umas convergências que vamos dizer assim, uns dizem que ele nasceu em 10. Certo. Aí outros diziam que nasceu em 12. Entendi. Aí eu achei o batismo dele. Ele nasceu em 1911. E 11. E quem foi o padrinho dele foi o avô e a avó dele. Ele era o filho mais velho do casal. É verdade, é verdade. Era o avô paterno dele e a avó materna, que foram os padrinhos dele. Isso aqui em casa aconteceu. Minha irmã mais velha, Claudenice, é afilhada De teu avô e do meu avô e de minha avó. Qual? Do paterno, né? E Zé Cláudio, meu irmão, é afilhado dos meus avós maternos. Então, os 2 primeiros filhos seguiu essa tradição. Isso dá para você verificar, porque muitas vezes não vem dizendo, né, de avós maternos, avós paternos, né? Mas se você souber o nome, aí você vai saber. Ou sobrenome, pelo Muitas sobrenome. vezes tios, eles sempre chamavam para ser padrinhos tios. Tios, exatamente. Pessoas que estavam ali próximos. Eles utilizavam muitos parentes. Por isso que quem está pesquisando genealogia, é bom abrangir suave para os colaterais, os chamados colaterais. Porque, às vezes, tem muita dica importante nos colaterais. Muita gente só foca Somente na linha reta. Na né? linha reta, não bota filhos. Eu já vi muita gente. Somente, mas você tem que colocar os filhos desse. Quantos filhos tem? Coloca todos. E se você conseguir achar vamos dizer assim, filhos, e assim vai. A parte das esposas, dos esposos, quem era os familiares. Eu tô fazendo isso agora. Diego, minha árvore é enorme, enorme. Eu tenho pra mim que ela já passa de 2.000 nomes na minha árvore. Eu acho que tem mais. Mas com certeza de 2.000 nomes pra lá, porque eu coloco todos os colaterais. Os que eu fico vendo, os que eu... Eu tô fazendo isso agora. Eu aprendo também com esses registros. E a família, né, Diego? E você, quando acha, você vai pesquisando, né? Você sempre acha um falecimento, um casamento, um batizado. Eu coloco tudo que então, eu eu gosto de pesquisar, quando eu acho, tipo, na igreja, a partir de 1889, né, a gente acha óbito. Aí pronto, aí você vai no cartório. Aí você acha, sempre os óbitos, viu? Do cartório, ele é mais completo, tem mais coisa. Porém, tem muita divergência. Principalmente de datas. A do falecimento não, mas de nascimento. Sempre está divergente. Quando você acha o batismo, a data está errada. É verdade. Não é? Tem, exatamente. Não bate. Porque assim, quem era que ia registrar o óbito? Era uma pessoa, tipo um genro, uma pessoa que não sabia. Que não era, às vezes, supunha que era daquela idade. Exatamente. Porque às vezes os filhos estavam tão abalados, né? E sempre ia um parente mais próximo. Isso. Aí botava o nome. Como era o nome do pai? Botava fulano de tal. Fulano de tal. Era tipo Antônio de tal. Porque eu não sabia o sobrenome. Por isso que eu gosto de achar várias fontes, às vezes do mesmo evento. Por exemplo, o casamento católico e o casamento civil. Vale também lembrar que essa questão de casamento civil e católico é difícil você encontrar os dois. Porque muitas vezes eles casavam somente no eclesiástico, que era na igreja. Mas aonde eu consigo achar outros registros do mesmo evento, é interessante para a gente confrontar, né? Isso. A partir dos anos 60 foi que ficou bem essa questão de casamento civil ser obrigatório mesmo para casar. Ô Diego, pega esse álbum de fotos aí. Olha, outra dica interessante, fotos antigas. Fotos antigas, sempre o pessoal tinha a mania de dedicar foto. Isso. Né? Fazer a dedicatória da foto. Datas, né? Fala um pouco aí sobre essas dedicatórias. O que é que eles botavam nessa dedicatória? Então, aqui nós temos fotos da década de 30, né? Dessas aqui são da década de 30. Isso. Então a gente vê aqui atrás dedicatórias, com datas, com o lugar de onde morava. Eu tenho muitos que eram. Uma lembrança de sua neta, fulana de tal, né? Isso. E ainda lá na data tem assim, salve, aí o ano. Então, olhe, preste muita atenção. São fotos muito antigas. Naqueles baús antigos, dentro de livros, dentro de Bíblia. Isso, já achei. Né? Sempre tem fotos antigas. Então, onde você achar uma foto antiga, a primeira coisa que você faz é virar a foto e olhar o que tem escrito. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa escrita. Porque eles mandavam essas fotos para alguém da família. Às vezes era uma lembrança de um casamento, de um batizado. Aqui um casamento. Essa aqui foi na década de 20 ainda, tem atrás. Que é Dário Vasconcelos. Se eu não me engano, 1929. Tu lembra que a gente viu essa? É verdade, né? É verdade. Então, e as fotos antigas, elas revelam muito, elas passam muita informação. Então, prestem muita atenção em fotos antigas. Virem as fotos, procurem ver. Ela passa muita informação. Outra coisa interessantíssima, Diego, que eu acho, são livros. Ler livros. Isso, tem muita informação. Ler livros da sua região. Eu imaginava que não. Mas são fontes muito ricas. Muito ricas, né?
Por exemplo, esse livro aqui, O Guerreiro Togado, ele fala no ramo da minha família, que é os Gouveias, né? O José de Gouveia, né? Ele fala um pouco da história do José de Gouveia. O livro não é sobre José de Gouveia, é sobre Augusto Santa Cruz, né? O Guerreiro Togado. Zé de Gouveia teve envolvido. Mas Zé de Gouveia foi um grande adversário de Santa Cruz, né? Foi, acho que foi um dos maiores, os que teve coragem de peitar mesmo ele. Se deu mal, a verdade é essa, não se deu bem não, porque o Santa Cruz era uma fera. Mas o livro fala muita história de Zé de Gouveia, né? Inclusive essa semana, Diego, teve um debate, Francisco Adriano, né? Que é primo meu, é dos Gouveia. Eu vi na internet. Ele postou no uma... Face. Eu vi aqui. E aí começou um debatezinho, né, entre os Gouveias, do qual eu faço parte, e outras pessoas. Porque aqui no livro fala algumas coisas que a gente considera inconsistentes com a história de Zé de Gouveia. Eu sei como é. Né? Alguns excessos. Alguns... não, assim, por exemplo, ele disse que Zé de Gouveia era de Bezerros, e na verdade não era. Zé de Gouveia era de Sumé mesmo. Ele era de Sumé. No caso, Monteiro. Era. Ele foi pra lá, não era nem em Bezerros, era Belém e Maria. Então, é uma inconsistência que a gente achou, mas que, lógico, o autor aqui, esse menino, como é o nome dele? Pedro Nunes Filho, fez um excelente trabalho. Não é nem resgate histórico que parece. Ele, na verdade, você lê esse livro, parece que você está vivendo. Ele estava pesquisando Augusto Santa Cruz. Zé de Gouveia era só um. E esse livro ele fez uma pesquisa voltada ao pai dele, né? O pai de Pedro Nunes. Quem era o pai dele? Tem aí. Ele escutou muito a história do pai dele. Sim, Então, lógico que você não vai achar uma história mesmo. Né? Até porque a história tem várias faces, né, Diego? Com certeza. Nenhuma história é igual a outra. Toda história ela é vista, depende do ângulo da pessoa que vê, né? Com certeza. Então, lógico que eu, como sendo parente de Zé de Gouveia, eu vou ver sempre um lado positivo de Zé de Gouveia, né? Isso. Mas é um livro interessante, no caso, e tem essas histórias dos meus parentes. E nós temos a segunda edição. Eu tenho uma segunda edição. Essa é a primeira. É a primeira. Então, veja só vocês. Livros, você procura livros da região, muitas vezes a pessoa diz que eu fico pensando assim, Diego, minha família não é uma família importante, uma família de políticos, Mas de, sei lá. Eu achava que não ia achar nada da minha família em nenhum livro. E achou tanta coisa. Achei muita coisa, né? Eu na minha ideia, assim, eu não tinha nenhuma assim, importância, minha família não era uma família de agricultores, porque minha família sempre foi de agricultores. Hoje eu vejo isso, né? No início de 1700, nós já éramos agricultores, assim, pessoas simples, na verdade eu quero dizer isso. Desde sempre. Mas o mundo também é das pessoas simples, né, Diego? E eu descobri histórias interessantíssimas da minha família, né? Pessoas lutadoras, pessoas que chegaram a formar, através de uma pequena capela, uma cidade, né? Aparecer como fundadores de cidades. Pessoas simples, humildes do campo, que desbravaram esse sertão, que saíram descendo ali do litoral de Pernambuco, até aqui no Moxotó e no Cariri Paraibano, né? Então, você vê a saga, é uma saga desse povo, né? E eu acredito que a família dele também passou por esse processo, né? Porque o sertão, minha gente, ele foi desbravado por pessoas simples, por pessoas de coragem, por pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, por pessoas que sofriam perseguições religiosas, vamos deixar isso bem claro, existia essa parte da perseguição religiosa, existia a parte da pobreza também. Depois da expulsão dos holandeses, houve uma verdadeira corrida para colonizar o sertão, né, Diego? Com certeza, para não perder, né? Que era muita terra, né? Uma luta que estava a mercê desse pessoal. Então é muito interessante. Aí eu já recomendo, quem for, por exemplo, de origem de Pernambuco, ler o livro Nobiliarquia Pernambucana. Apesar que o livro Nobiliarquia Pernambucana, ele vai focar mais nessa questão dos nobres, né? Dos nobres, das pessoas mais, né? Mas é importante. Mas sempre, uma coisa eu vou dizer a vocês, sempre vai ter algum sobrenome na nossa família que vem de origem de origem antiga, né? Vamos dizer. Eu mesmo tive uma grata surpresa, eu considero uma grata surpresa porque a minha família é uma das mais antigas em Pernambuco. Porque em 1700, 1670, por aí, 1660, já tinha pessoas da minha família em Pernambuco. Eu já achei parentes que lutaram contra os holandeses. É interessante assim, né? Então mostra que é um sobrenome, não é um sobrenome, são vários sobrenomes, né? Ao longo de séculos. Mas tem pessoas na minha família que têm passagens históricas, por mais simples que sejam. Então é importante você ler, né? Até porque chega um momento que as fontes se acabam, né? É porque a gente tem fontes lá no Família Seixas até 1700 só. Pra trás não tem, né? A gente só tem catálogo até essa época, né? Outra coisa que eu gostaria de dizer, sejam generosos em genealogia. Generosidade genealógica. O que é que quer dizer isso, Diego?
eu sempre quando eu acho alguma coisa interessante de famílias que eu conheça, ou que estão na história, eu gosto de anexar a árvore daquela pessoa. Eu anexo, mas eu não mudo nada. Eu deixo do jeito que tá lá para isso. Mas eu anexo a conta a eles. Aí, essa semana, uma pessoa passou um comentário para mim, porque a genealogia se faz dessa forma, com parceria, com certeza, né? com generosidade, né? Uhum. Aí uma pessoa disse, olha, te agradeço demais a fonte que você baixou, eu não conhecia o filho dessa pessoa, e você foi a primeira pessoa que descobriu esse filho de uma pessoa até, vamos dizer assim, histórica em Pernambuco. Aí eu fiquei feliz, porque eu percebo que da mesma forma que eu estou ajudando essa pessoa agora, eu também estou recebendo ajuda o tempo todo. A gente sempre recebe. Né? Estou recebendo ajuda. Eu fico tão feliz quando eu abro lá que eu vejo que tem uma ajuda, mas eu fico tão feliz. É muito interessante, né? Porque a genealogia se faz com parceria, se faz com generosidade. Às vezes uma fonte que para você não vai servir, não está diretamente ligada a você. Mas está ligada a uma pessoa que está precisando daquela fonte. Por isso que aí outra dica interessante, participem dos grupos de genealogia no Facebook, no YouTube, né, Diego? Inclusive hoje, Diego, hoje é que dia? 5? Tá começando hoje no Family Sage. Eu vi, né? Como é uma feira? Um fórum, hashtag, né? Hashtag, sei lá. Vejam lá, tá começando hoje, eu já me inscrevi para participar daquele ali. É um debate sobre genealogia, várias pessoas, como é que se diz? Assim, especialistas, né? Isso. Então, assim, isso são algumas dicas que a gente tá dando, né, Diego? Tu tem mais alguma? São dicas simples, mas que são muito importantes, que quem quiser começar a montar a sua árvore, né? Seguindo essas dicas, vocês conseguem ir longe. Né? E tem que ter muita paciência, viu? Porque não só é chegar e encontrar, não. Você às vezes lê um livro todinho e não tem nada. Mas no outro você lê, quando você começa do começo ao fim, você encontra. Eu já li um livro todinho e não achei nada. Nada. Mas já li um livro e nele eu encontrei, tipo, um monte de gente da minha família que eu não sabia nem que eles existiam. Então tem que ter também paciência, cautela, ler com cuidado. Disciplina. Né? Ler com muito cuidado, prestar atenção, porque assim, às vezes você passa por cima ali, não presta atenção que aquela ali é uma pessoa da sua família. E se você tiver uma suspeita, porque isso acontece, às vezes você tem muita suspeita, essa pessoa tem certeza que é da minha família, mas não tem a ligação. O que é que eu faço? Eu anoto onde está, quem é a pessoa, e em qual livro está, qual a página, porque quando eu descobrir quem é aquela pessoa, eu vou lá e anexo. Tá mais fácil, né? Bom, gente, se vocês gostam desse assunto de genealogia, dê o like aí, compartilhe nossos vídeos. A gente fala isso, eu me falo disso com muita alegria, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer nossa história. Né? A história da nossa família, dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Porque a história dele também interfere na nossa história. Reflete na nossa história. Então, se você gosta desse assunto de genealogia, dê like, comente, dê ideias aí para a gente fazer novos vídeos. Né? Comecem suas árvores genealógicas, peçam dicas, vejam no YouTube, tem vários canais interessantes, né, Diego? Muitos canais bons, interessantes. Então, é isso aí. Esteja você onde estiver. Se você tem essa curiosidade, se junte a nós nessa luta, né, Diego? Muita gente já até entra em contato com a gente, né? Mas assim, fica quase impossível da gente. Tem umas coisas que é impossível da gente ajudar. Então, a gente ajuda naquilo que puder, né? Porque assim, muita gente não é da nossa região, né? É verdade. Aí não tem como a gente... a gente começa tipo, a se especializar em uma região, né? Assim, a gente leu muitas coisas daqui, do Cariri e de parte do Pernambuco, né? Por quê? Porque a gente também... Outra dica que a gente dá também, que é muito importante, é bom vocês saberem de onde a sua família veio. Sim. Porque ela deixou muito rastro. Com certeza. Nas passadas dos antepassados. Com certeza. Eles deixaram batismo, casamento, o que for, óbito, alguma coisa que tem lá, remetente a essa pessoa. Com certeza. A essas pessoas, né? A quem? Avós, pais, né, família? Por isso que é fundamental conversar com os familiares. E saber de onde é que sua família, ela veio. Né? Onde estão, vamos dizer assim, os remanescentes desta família. Para nós aqui, né, do Cariri da Paraíba, da cidade de Monteiro, a gente sempre vai procurar no Pernambuco. Né? A grande maioria das famílias... Inclusive a minha família, de todos os lados que tiver, Diego, é pernambucano. Você hoje está me indicando um vídeo, né?
Isso, de um ótimo. caririzeiro muito respeitado. Muito respeitado. Como é o nome dele? Antônio Mariano, de Camalaú. Você me disse que ele tem a genealogia de quantas famílias aqui mais ou Segundo menos? ele falou no vídeo que eu assisti, de 50 famílias. 50 famílias aqui do Cariri. Não é pouca coisa não, minha gente. Porque eu vou dizer uma coisa. É um material interessante. A gente vai ver se entra em contato com ele, né? Eu vou vou ter uma assistir. conversa com ele, né? Ele é muito inteligente. Muito, Antônio, é uma É enciclopédia. enciclopédia. Qualquer assunto que você procurar, ele sabe. Ô, gente, será que um tempo desse, qualquer dia desse, nós conseguimos gravar um vídeo com ele aqui pro canal? Eu acho que consegue. Vamos tentar? Vamos tentar. Cheiro no oco do zóio. Um abraço aí para Antônio Mariano. Bira Mariano, que é o prefeito lá De Camalaú. de Camalaú. Inclusive fazia parte do grupo Gente Boa, né? Eu já dancei muito forró aí ao som deles, né? Então, cheiro no oco do zóio para todos os caririzeiros, todos os pernambucanos, paraibanos. Nós somos parabucanos. Parabucanos, nordestinos, brasileiros. E fiquem com Deus. Se inscrevam, compartilhem, divulguem. E comecem a árvore genealógica de vocês, porque vocês vão estudar a história da família de vocês e vão descobrir muita coisa interessante. Né? Essas são as dicas que nós damos. Então aproveitem. Não é? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos almoçar? Eu vou me embora. Não, você vai almoçar. Não, eu vou me embora. Não, senhor. Porque eu vou... Não, senhor.